Boa noite a todos, eu sou Pedro Barbosa Neto, aluno do Centro Universitário Católico de Quixadá, a disciplina é Programação Orientada a Objeto, professor orientador Alanson Mendonça. Então, o que o professor nos pediu nessa videoaula? Criar a classe conforme a figura abaixo, anexo, que a figura é esta. Então, a função, então eu tinha que criar as funções de calcular a área, que retorna o valor da área geométrica calculada, uma função de calcular o perímetro, que retorna o perímetro calculado, uma função de exibir os dados e os lados, a área e o perímetro de cada forma, e no método main da classe da forma você deve instanciar objetos de todas as classes que você criou e gravar um vídeo explicando. Então a figura é essa. O projeto que a gente vai trabalhar vai ser em torno das figuras geométricas, das formas no caso, das formas geométricas, que está aqui declarado. Então vamos ao código. Então, eu criei aqui minha classe forma geométrica, que a minha forma geométrica ela vai ter o que? Ela vai ter uma variável privada double. Antes disso eu vou dar uma explicaçãozinha porque que minha classe está abstrata. Então, eu iniciei minha classe forma geométrica de forma abstrata, mas qual foi o motivo disso? Porque ela vai servir para definir atributos e métodos comuns às outras classes, e eles serão utilizados através do mecanismo de herança, que é justamente o que a gente vem vendo nas nossas aulas, que é a questão de uma classe ser herança de outra. O quê? Porque quadrado, retângulo e triângulo, é claro, todos eles são formas geométricas. Então, aí na minha forma geométrica eu criei um private double lado 1, criei um construtor para ter acesso à minha classe. Aí criei os métodos abstratos de double calcular área e double calcular perímetro. Fiz o método void de exibir dados e criei os gets e sets de lado 1. Aí assim eu finalizei a minha classe de forma geométrica. Já em quadrado, o que eu fiz no quadrado? Eu estendi de forma geométrica, como a gente falou antes, todas elas estendem. Eu criei um construtor do super para ele pegar o lado 1. Aqui, ó. Ele vai pegar esse lado 1, que é do construtor. Aí o que ele vai fazer aqui? Eu criei um método eu sobrescrevi o método para calcular a área. O que ele vai fazer? O que precisa fazer para calcular a área de um quadrado? Ele vai pegar o lado 1 vezes o lado 1. E aqui o método de calcular perímetro, que ele vai pegar o que? Ele vai pegar o lado 1 que foi colocado e vai multiplicar por 4. Então o quadrado é isso. Passando por retângulo, o que eu fiz no retângulo? Eu criei uma variável lado 2 do tipo double, criei o construtor super para ele pegar o lado 1 da minha forma geométrica e pegar o lado 2 aqui. Então, o que ele vai fazer no retângulo para calcular a área do retângulo? Ele vai pegar o lado 1 vezes o lado 2. E para calcular o perímetro, ele vai pegar o lado 1 mais o lado 2 vezes 2. Aí aqui ele vai exibir o lado, ele vai usar o exibir dados que a gente fez aqui, né? Mas ele também vai exibir o lado 2, como foi pedido, né? Que ele queria que exibisse os lados. Aí aqui foi criado os gets e sets de lado 2, justamente para a gente ter acesso a essa variável. E no triângulo equilátero, o que foi feito? Ele estendeu de forma, eu fiz um construtor para ele pegar o lado 1 lá. E como que é feito para calcular a área de um triângulo equilátero? Ele vai fazer o que? Justamente na ordem. Ele vai pegar o lado 1 vezes o lado 2 vezes a raiz de 3 e pegar isso tudo e dividir por 4. Essa vai ser a área do triângulo. E para calcular o perímetro, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o lado 1 e multiplicar por 3. É isso. Então, aqui na nossa classe usa a forma geométrica, o que eu fiz? Eu inicializei todos os métodos que a gente tinha criado. Eu inicializei os métodos com seus respectivos parâmetros. Então, o quadrado, o que eu fiz? Eu escolhi o lado do quadrado,
como a gente já tinha feito aqui. Aqui o quadrado tem um lado. Eu escolhi o lado do quadrado. Aqui em retângulo, eu criei um novo retângulo, um novo objeto tipo retângulo, passando os dois lados, que foi como foi feito aqui, ó, lado 1 e lado 2. E no triângulo equilátero, ele passou o lado 1, que foi só o que a gente pediu. Então, aqui ele vai mostrar, né, vai pegar o quadrado e vai exibir. Agora vamos ver se está tudo funcionando. Pronto, ó, tá vendo? O lado 1 do quadrado foi o que? Foi 4. A área é o que? 4 vezes 4, 16. O perímetro, 16. O retângulo foi 4. A área, 24. O perímetro, 20. E o lado 2, né? Que foi os dois lados passados. Um foi o 4 e o outro foi o 6. E no triângulo ele pegou o lado, calculou a área e calculou o perímetro. Eu acho que foi isso. Então, obrigado e até a próxima.